Sejam bem-vindos a mais um Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Comida nem sempre é tão delicioso assim. O tema de hoje, ele é muito mais esclarecedor e abridor de olhos do que para fazer você ficar com vontade de sair de ouvir o podcast e jantar ou almoçar com alguém. A gente vai falar hoje sobre o que é a tal comida de verdade. Você já deve ter ouvido muitos chefes de cozinha, nutricionistas falar de comida de verdade. Ah, a favor da comida de verdade é aquela que o seu avô, seu bisavô reconhecia como comida, é aquela que você não precisa ler rótulo e ensinar a fazer comida de verdade, né? Milhares de canais ensinando a fazer um frango a passarinho, um bife Wellington, vamos fazer também um salmão grelhado, vamos comer uma linguiça no arroz. Bicho é comida de verdade? A pergunta pode parecer bizarra para a maior parte das pessoas, e não é estranho que seja assim. A gente sabe muito pouco sobre o que é a criação comercial de animais para consumo humano. Para vocês terem uma ideia, e esses dados são da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2021, imagina aí, chuta um número, quantos frangos foram mortos no mundo durante 2021 para comer? Você comer, a sua avó fazer frango ensopado, quantos frangos foram abatidos? Provavelmente o número que eu vou falar é bem acima do que você pensou. Foram 66,5 bilhões de frangos abatidos. Daí uma conta no mundo de 7,6 milhões de frangos abatidos por hora, o ano inteiro. Quando a gente fala de pato, 3 bilhões. Quando a gente fala de porcos, 1,48 bilhões de suínos, dá 4 milhões de porcos por dia mortos para virarem comida, para virarem o bacon, para virarem a panceta. 304 milhões de bovinos foram abatidos em 2021, 972 milhões de coelhos. Os números são muito gigantescos. A gente está falando aí de mais de 88 bilhões de animais terrestres abatidos por ano para virarem comida. Todos esses animais são criados soltos com dignidade? Não. Todos esses animais são saudáveis? Não. Todos esses animais têm um tratamento humanizado quando vão para o abate? Certamente não. Para conversar sobre o que existe por trás dessa indústria, como é montada e como age essa indústria de animais para consumo humano, eu convidei uma pessoa muito especial que entende bastante do assunto, que é o Lucas Alvarenga. Muito obrigada, Lucas, por participar do Vice Food. Legal, Ellen, obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar sobre isso também, é um tema super importante. Bom, a ONU tem o braço dela, que é a UNEP, né? É o Programa de Meio Ambiente da ONU. E esse programa trata das principais crises ambientais da atualidade, né? Eles falam que são aquecimento global, poluição e perda de biodiversidade. O problema é que eles nunca sequer falaram sobre o bem-estar animal e sobre a forma como a gente trata os animais e como isso impacta, né, todas essas três questões ambientais. E impacta não é de forma pequena, é de forma muito grave, e isso se agrava cada vez mais. Por exemplo, aqui no Brasil, mais de 80% do desmatamento da Amazônia se deve à pecuária, e o desmatamento está diretamente relacionado à questão do aquecimento global, né, e das mudanças climáticas, e também de poluição e degradação do solo e perda de biodiversidade. Então, é muito tardio, né? Eu acho que a ONU falhou em nunca ter abordado esse tema até esse momento. Sem dúvida. Mas, de qualquer forma, é um marco histórico. A gente não pode mais falar sobre sustentabilidade ambiental sem falar sobre a forma como tratamos os animais. E eu acho que a forma como os animais são tratados, né, está diretamente relacionada com a forma como a gente se relaciona uns com os outros, né? A forma como a gente enxerga, por exemplo, alguns animais, os domesticados, por exemplo, os que vivem em nossas casas, cachorros e gatos. A gente enxerga esses animais de forma completamente diferente da forma como enxergamos
animais que são confinados na indústria de alimentos. Então, acho que a gente não pode mais falar sobre sustentabilidade sem falar sobre a indústria de carne, né, e sobre a forma como sobre a agricultura animal. A gente não pode mais falar sobre saúde pública, né, incluindo também a questão de riscos de novas pandemias, sem falar sobre agricultura animal. E a gente não pode falar sobre aspectos mais éticos também, a forma como a gente impõe intenso sofrimento animal a dezenas de bilhões de seres, como você mencionou, o caso dos frangos, das galinhas e dos frangos, são os seres que, em quantidade de indivíduos terrestres, são os que mais sofrem. A gente não pode mais falar sobre esses 3 aspectos sem considerar a forma como a gente trata os animais na indústria de alimentos. Então, o que aconteceu na ONU na semana passada é um marco histórico. Pela primeira vez, a ONU vai estar falando sobre bem-estar animal, e daqui para frente a gente espera um relatório desenvolvido pelo Programa de Meio Ambiente da ONU para relacionar a agricultura animal com essas 3 principais crises ambientais da atualidade. E a partir desse relatório, a gente está esperando que venham ações concretas ou recomendações concretas para que todos os Estados-membros considerem e implementem medidas que possam endereçar alguns desses problemas. Você falou da questão da pandemia, né? Eu venho falando há 3 anos no podcast, há mais outros anos no site, como é importante a gente entender a relação da produção de animais para consumo humano com crises sanitárias, com questão climática, com questão ambiental, com aquecimento global. Geralmente eu nem falo do sofrimento animal, que é para atingir pessoas que acham mesmo que porcos, galinhas, gansos nasceram para virar comida, né? Os porcos, eu acho muito interessante a gente começar a falar sobre eles, Lucas, por uma questão, inclusive de pandemia, né? Quando a gente aí começou a questão da Covid-19 e tal, eu fiz um podcast com uma especialista em pandemias e ela explicou como a criação de porcos confinados é uma das maiores bombas relógio do planeta em questão de novas pandemias, que podem, com potencial para passar para o ser humano. Explicando rapidamente o que ela me explicou, porcos, o sistema respiratório dos porcos, eles captam e misturam o DNA tanto de vírus e bactérias de aves quanto humanos. Então, é um caldeirão borbulhante de combinação de DNA de vírus e bactérias que mais cedo ou mais tarde podem passar para os humanos. A questão de 4, 5 anos, a gente vem tendo surtos de febre suína africana que mataram dezenas de milhões de porcos no mundo. Ainda não tem essa variação que passe para humanos, mas com o jeito que a gente cria porcos é muito provável que aconteça, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é a forma padrão da indústria de tratar porcos desde que eles nascem até o abate. Sim, ali eu acho que, se você me permite, eu acho que seria bom voltar um pouquinho no tempo, né? A humanidade domestica animais desde as primeiras civilizações, há mais de 10 mil anos. Há mais de 10 mil anos, mas foi a partir da Revolução Industrial que a gente começou a considerá-los como simples máquinas de produção do que a gente chama hoje de alimento. Né? E acho que a gente, desde a Revolução Industrial, completamente ignora toda a questão da senciência animal, de que eles têm sentimentos, que eles sofrem, que eles têm prazer e dor e aflição, medo. Então, a gente completamente ignora isso, a gente trata eles como meros objetos e máquinas de produção, e todo o processo para otimização, né, da produção de proteína animal passa por novos sistemas que vêm sendo criados para produzir cada vez mais no menor espaço de tempo possível e com a melhor qualidade dentro do que for possível nas condições em que eles vivem. Então, é algo muito brutal e completamente imoral do nosso ponto de vista. E isso acaba impactando todas essas outras questões, né? As condições nas quais os animais vivem hoje em fazendas industriais totalmente... não tem nem palavra para discutir, um inferno, para descrever.
é um inferno, é um inferno na Terra para eles, né? Muitos animais, todos esses animais já nascem com uma sentença de vida, né? Eles vivem em meio às próprias fezes, eles passam por processos que totalmente dolorosos, sem qualquer uso de anestesia, e morrem, praticamente todos eles, em um estágio de vida que seria considerado a nossa juventude, como quando crianças ainda, né? Então, os porcos, eles vivem hoje... primeiro, elas têm a questão das porcas gestantes, né? São elas que vivem praticamente a vida inteira delas, até que elas param de procriar de forma eficiente do ponto de vista da indústria, e todas essas mães vivem no que a gente chama de celas de gestação, que basicamente é um espaço onde elas são completamente inviabilizadas de se mexer, elas não podem virar de lado, elas não podem andar, elas não podem caminhar, elas não podem respirar ar puro. Então elas vivem praticamente a vida inteira delas numa cela minúscula, elas têm esses filhotes. No concreto, geralmente. Os filhotes num concreto, entre barras, e é tão estressante que muitas delas ficam mordendo a barra, elas ficam loucas, né? Imagina, as pessoas não conseguem nem ficar um mês, né, durante a pandemia dentro de casa, mesmo que seja uma casa grande. Imagina uma porca que é muito parecida com a personalidade de um cachorro ficar numa cela de gestação minúscula sem conseguir virar de lado. O tamanho de estresse é absolutamente inimaginável. E os porquinhos se alimentam, né, da mãe durante algum tempo e são abatidos. Eles vivem geralmente num galpão, né, em fábricas industriais, vivem num balcão em meio às próprias fezes, sem qualquer acesso à grama ou à terra, e são abatidos geralmente em torno de 6 meses. Então, e eles tirando são... fora... Desculpa de cortar, tem uma coisa que nunca deixa de me chocar, eu acho que é o fator que mais me choca na produção humana, na produção animal, que é os porcos os filhotes, né, com alguns dias de vida, eles são castrados e têm os dentes cerrados sem qualquer tipo de anestesia. Para que eles possam engordar com mais eficiência e não machuquem uns aos outros. Eles começam a tomar antibiótico muito precocemente também, para não morrer, né, essa vida no meio da amônia, do xixi, das fezes, sem poder se mexer, sem poder ver a luz do dia. Seria muito normal que eles morressem. Então, para mantê-los vivos até o abate, eles são atochados de antibiótico direto na ração. Eu confesso que para você, Lucas, que eu tenho hoje um grande problema em consumir porco, mesmo a trabalho. Eu não sou vegana a trabalho, em casa eu sou praticamente vegana há muitos anos, mas meu trabalho de crítica gastronômica ainda me obriga a comer certas coisas, mas quando eu fico pensando na crueldade que é a criação de porcos, quando eu já visitei algumas vezes tanto na Alemanha quanto na Espanha, a produção de porcos para presunto. No caso da Espanha, Ramon e tal, eu saí chorando. Meus amigos jornalistas saíram todos animados, eu saí chorando, porque os porcos estavam sem comida naquele momento, desesperados de fome. A hora que a gente foi chegando na baia, eles vieram gritando de fome, quase pisando um em cima do outro, e olha que esses porcos ainda veem a luz do dia. E, Lucas, eu queria, falando dos porcos ainda e falando da questão de saúde pública, como é a questão dos dejetos, né? Porque até na Europa tem uma prática absolutamente insana, né, de se livrar desses dejetos de porcos, das produções de porcos, né? Eu não tenho muita informação sobre esse assunto, Aline, mas no Brasil existe pouquíssima fiscalização, né? Eu acho que falta estudo sobre essa questão. A Amores Farias nunca investigou a fundo esse tema, mas existe certamente pouquíssima fiscalização
não só nos abatedouros, né? Os abatedouros não são fiscalizados, essas práticas, por exemplo, ninguém sabe como está acontecendo. A gente lançou uma investigação, inclusive, em uma fazenda de porcos no sul, acho que há 2 ou 3 anos. O Ministério Público ficou abismado com as cenas, né? Eles queriam levar para o Ministério Público Federal para tomar uma providência e identificaram que, quando eles foram ver, viram que são práticas normais da indústria e que eles não poderiam fazer nada. Então, há muita falta de fiscalização, mas realmente, sobre os dejetos, a Morstones não tem. Então, tem uma prática muito comum na Espanha e nos Estados Unidos, que é fazer lagoas de dejetos ao lado das produções industriais de porcos. E à medida que vai se concentrando, se faz um spray desses dejetos em plantações próximas como fertilizante, porque está cheio de nitrogênio e tal, só que sem nenhum tipo de tratamento. Então, vira e mexe, você vai ver nos jornais se teve surto de E. coli em alface, surto de E. coli em tomate. E. coli são bactérias provenientes das fezes, né, dos animais. Essas fezes só chegam através de uma forma, se as fezes foram jogadas naquele lugar, né? Então, em alguns lugares do mundo, inclusive no Brasil, mesmo sem fiscalização, existe a pulverização de fezes de produção de suíno como forma de fertilizar produção agrícola de legumes, verduras, etc. e tal. Entrando já em outro assunto, que são os animais mais mortos em volume no mundo, que são os frangos, vamos falar das fezes dos frangos também. Uma coisa que eu aprendi recentemente também, Lucas, entrevistando umas pessoas da indústria. Depois eu quero que você fale da questão dos ovos e dos antibióticos, mas antes eu quero dar um adendo que os frangos vivem em média, os frangos de abate, né, em uma média de 39, 41 dias, e daí eles vão para a linha de produção, onde eles são mortos, vão ser empacotados. Todo esse tempo eles ficam num galpão, depende, enfim, depois a gente fala o que é orgânico ou não, mas apinhados, sem lugar para... todos no mesmo nível, sem puleiro, sem nada. E ficam em cima de uma coisa que chama cama de frango, que é basicamente um monte de material orgânico empilhado que vai absorvendo aquela amônia e todos os dejetos do frango de uma forma que não fique tão fedido, que os frangos não morram com excesso de amônia. O que acontece com essa cama de frango, desses bilhões de frangos que são mortos no mundo? No Brasil, elas são vendidas como fertilizante para produções de frutas, para produções, até vinícolas compram para pôr nos seus vinhedos. É basicamente um criador de bactérias e vírus, de bichos que viveram confinados a vida inteira tomando antibiótico, que vai direto contaminar o solo da produção vegetal. Lucas, explica para quem está ouvindo, quando a gente fala de frango hoje no Brasil, depois a gente passa para o ovo, o que é este frango? Como é a produção convencional desse frango? Os frangos, né, são galinhas da indústria de corte, né, e são de longe os animais que mais sofrem no mundo em quantidade e talvez até em intensidade também. No Brasil, a gente abate cerca de 6 bilhões de frangos por ano. Nós somos os maiores exportadores de carne de frango, né? Sim. E acontece uma coisa muito, muito difícil até de acreditar, que é a questão da seleção genética. Uma coisa... O frango foi desenhado, ele foi selecionado geneticamente para crescer tão rápido e o mais rápido possível para ter um corpo suficiente para ser considerado eficiente do ponto de vista de produção. De conversão energética, né? Então, basicamente, como é que funciona? Você pega 3 frangos que nasceram, você vai selecionar o que cresceu mais rápido, né? E desses que cresceram mais rápido, você seleciona os que cresceram mais rápido ainda, e aí você
acaba tendo uma espécie totalmente modificada geneticamente através de seleção genética, e hoje a gente tem basicamente todos os frangos que são produzidos no mundo vêm dessa linha que foi modificada, foi selecionada geneticamente e comparado com o frango do tamanho original, né, antes do processo de seleção genética, ele está muito maior, não tem nem comparação, chega a quase 3 vezes maior do frango original. Então, ele basicamente foi moldado para crescer o mais rápido possível até chegar a 40 dias, e quando chega a 40 dias, ele vai para o processo de abate. É importante ter em mente 2 coisas, acho que fundamentais. Esse processo faz com que, muitas vezes, o coração do frango não consiga bombear sangue o suficiente e, muitas vezes, ele entra em colapso. Então, muitas das vezes que a gente entrou em fazendas, em granjas de frangos para documentar o que acontecia, inúmeros estavam deitados de barriga para cima, ou pulsando isso muito rápido, eles morrem de parada cardíaca, ou eles ficam agonizando por dias até eles são deixados para morrerem sozinhos, ou muitas vezes eles entram em colapso e não conseguem se mexer. Então, muitos deles ficam com a perna virada, eles não conseguem andar, eles não aguentam nem o próprio peso da perna. A perna não aguenta o próprio peso do corpo, porque o processo é totalmente antinatural, né? E os pintinhos que não crescem rápido o suficiente, eles são descartados pelas granjas. Então, uma das nossas investigações também documentou isso nas fazendas. Um dos processos de descarte é basicamente você torcer o pescoço do pintinho e jogar no chão, e jogar no lixo. Então, tem esses 2 aspectos que são absolutamente... Acho que se as pessoas tiverem noção do que acontecesse, né, do que acontece com os frangos, com esses animais tão dóceis, sensíveis na indústria, eu acredito que muitas pessoas reconsiderariam o consumo, pensariam 2 vezes antes de optar por uma opção dessa, ao invés de uma opção que poderia ser plant-based, né? Isso sem falar na quantidade de antibióticos, né, que esses bichos comem na ração para justamente serem mais eficientes na conversão de energia. É o quê? Eles comerem e transformarem aquela energia da ração mais rapidamente em músculo, que é a carne que a gente come. Eu já visitei algumas granjas industriais e granjas orgânicas, e o que eu vi numa que diz ter padrões de bem-estar animal elevados e tal, foram frangos com tanto peito que eles não conseguiam levantar do chão, eles tinham escaras no peito, porque o peito é tão pesado por causa do excesso de seleção genética que a perna dele não conseguia manter esse frango de pé. E daí a gente vai lá e ouve que o peitinho de frango grelhado, uma tortinha de frango é comida de verdade. Para mim, não é. Não desse frango. Continuando no frango, Lucas, tem um tema que me é especialmente caro, que até, sei lá, menos de 10 anos atrás eu não tinha noção, como é absurdamente cruel a indústria de ovos. Bom, sobre a indústria de ovos, realmente eu acho que a indústria de ovos é uma das indústrias mais cruéis com os animais no mundo. Primeiro, para começar, né, quando o pintinho nasce, se o pintinho nasce macho, ele é imediatamente descartado. Então, com um dia de vida, ele é descartado pela fazenda, pela granja, e existem 2 tipos principais de descarte. Aqui no Brasil, por exemplo, ou ele vai para um triturador vivo, então ele é triturado vivo, ou todos são colocados num saco plástico de lixo e asfixiados, amontoados uns nos outros. Então, para começar, né, o macho tem esse fim trágico, já com um dia de vida, e se o pintinho é fêmea, ela tem seu bico cortado, ou com lâmina, ou com laser, e que causa imenso sofrimento e estresse, né, no pintinho. E com poucos dias, com poucas semanas, ela já vai para as gaiolas em bateria. Então, muita gente tem essa ideia de que as galinhas vivem soltas em gramas e botam ovos e são felizes.
A realidade não poderia ser mais diferente disso, né? 95% de todas as galinhas, isso é uma estimativa, não existe um dado oficial no Brasil, infelizmente, mas é uma estimativa padrão, não só da indústria, como também das organizações sem fins lucrativos, mas que 95% de todos os ovos consumidos no Brasil vêm de galinhas confinadas em gaiolas em bateria. Isso é uma prática que já vem sendo, está em vias de ser proibidas completamente na União Europeia, já foi proibido em vários estados nos Estados Unidos, em alguns outros países, e a gente vem vendo algum progresso aqui no Brasil, algumas iniciativas das empresas para pelo menos proibirem essa prática. Mas basicamente, como é que funcionam essas gaiolas em bateria? Elas botam várias galinhas amontoadas umas nas outras em cada gaiola, e são várias gaiolas, umas em cima das outras, umas do lado das outras, e a galinha praticamente passa a sua vida inteira nessa gaiola, confinada. Praticamente não, passa, né? A vida inteira. Basicamente, ela só sai, ela só está fora antes dela entrar na gaiola e ir para o abate. Uma galinha que poderia viver cerca de 8 anos de vida na natureza, em condições normais, na indústria ela vive 18 meses, menos de 2 anos. E isso acontece porque os ovos começam a rarear, ela começa a não dar ovos na frequência que é interessante para a indústria. Então, a partir do momento que não é mais interessante, muita gente que talvez não consome carne, mas consome ovos, faz isso porque pensa que a galinha não vai ser morta. Isso não acontece, a galinha é morta. Primeiro o pintinho, o macho é morto, mas a galinha também é morta a partir do momento que ela passa a ser ineficiente para a indústria. E existe uma forma de visualizar isso, que cada galinha dentro de uma gaiola em bateria fica num espaço menor do que uma folha de papel A4 pela vida inteira. Então ela é impossibilitada de esticar as asas, de ciscar, de andar, de respirar puro. É uma vida completamente estressante. Não é à toa que cortam o bico dela para que não haja canibalismo. Tamanha é a insanidade que pode acontecer dentro de um ambiente como esse. E é um ambiente também que é um caldeirão de possíveis bactérias e vírus, né? Porque elas ficam com a saúde frágil e daí, para não morrerem de novo, comida com antibiótico. Exato. Existe também, acho que algo que a Murcy Florence e várias outras organizações no Brasil e no mundo estão trabalhando muito para tentar banir o uso de gaiolas, né, na indústria de ovos. Isso não significa que o sofrimento acaba, o sofrimento continua altíssimo, e é por isso que a gente não acredita que a solução final deva ser acabar com as gaiolas em bateria. A solução final, na nossa opinião, é encontrar substitutos, né, e buscar outras formas de ingerir proteína animal, que podem ser muito mais baratas, saudáveis, que não causam qualquer tipo de impacto para animais. Mas existe um movimento global muito grande para banir algumas das formas de confinamento intensivo, não só as gaiolas em bateria na indústria de ovos, como também as celas de gestação na indústria de porcos, e tentar banir algumas práticas, por exemplo, a castração dos porcos sem anestesia, serrar os dentes e cortar o rabo sem anestesia. Existem várias práticas que, enquanto existe o que a gente chama de exploração animal, a gente busca tentar banir. E as gaiolas em bateria é uma prática da indústria que a gente acredita que é totalmente viável, que a gente possa banir, mas, enfim, de novo, não significa que as galinhas não vão sofrer. As galinhas que vivem fora do sistema de confinamento intensivo vivem em galpões enormes, são superlotados, né, não está longe de ser uma vida boa para a galinha. De qualquer forma, é um ambiente que pelo menos elas conseguem andar, elas conseguem ciscar, elas conseguem esticar as asas. Então, a gente costuma falar que livres de gaiolas não significa livres de sofrimento. Sem dúvida. Mas as gaiolas, definitivamente, é uma prática que a gente precisa banir para sempre, não só no Brasil, como em todo o mundo. Para quem está se perguntando, o que é então ovo? O que é um ovo orgânico? O que é um ovo sustentável, né? Eu visitei todas as produções. Eu posso dizer que assim, os pintinhos em qualquer uma dessas, os pintinhos machos da linhagem de Poedeira, são duas grandes linhagens
de galinhas, né, na indústria. A linhagem de abate e a linhagem de poedeira. A linhagem de abate cresce muito mais rápido, tem mais peito, tem mais coxa e ele funciona para ser comido a carne. A linhagem de poedeira é uma galinha que tem mais estrutura, ela aguenta viver até 2 anos enfiada numa gaiola, botando ovos, e ela demora muito mais para ganhar peso. Então, os pintinhos machos da linhagem de poedeira não servem para a indústria produzir carne, porque eles vão comer mais, vão demorar mais tempo para crescer, então eles são descartados, moídos vivos, sufocados, enfim. Na produção orgânica e sustentável de ovos, o destino dos pintinhos machos da linhagem de poedeira é o mesmo, né? A vida da galinha durante a existência da galinha é um pouco diferente. Nos ovos orgânicos, elas têm acesso irrestrito à área externa, elas não tomam antibiótico, não comem comida com transgênico e comem comida orgânica. A sustentável não tem obrigatoriedade de ter acesso à área externa, tem mais metros quadrados para elas andarem, elas podem tomar antibiótico. A única coisa mais diferente mesmo do convencional é elas não estarem na gaiola, estarem no chão. Então, eu também fiquei muito surpresa quando eu soube tudo isso da indústria de ovos. Eu falei, imagina, não pode ser, tipo ovo, galinha dá ovo. Essa história do bicho dar. Vamos falar de leite, Lucas? Vamos falar de leite. Talvez a indústria de leite seja ainda mais chocante do que a indústria de ovos, né? Porque acontece a separação, acho que do laço mais forte que existe na natureza, que é o laço entre a mãe e o filho. Muita gente também não sabe, eu acho que muitos ovo-lacto vegetarianos não sabem o que acontece, não só com as vacas, né, como com os bezerros, né? E inacreditavelmente também muita gente não sabe que para dar leite, como qualquer mamífero, né, a vaca precisa estar grávida. Então, para começar falando da vaca, né, a vaca precisa ela é inseminada artificialmente todos os anos, né? Ela, assim como os humanos, a vaca o período de gravidez leva em torno de 9 meses, então a cada ano a vaca é inseminada artificialmente, né, e para produzir leite, e assim que o bezerro nasce, é questão de horas dos produtores separá-los, né, o bezerro da vaca. Se nasce macho, novamente, ele é descartado. Então, muitas vezes, em muitas fazendas aqui no Brasil, as fazendas de leite são muito menores em escala do que em fazendas como nos Estados Unidos, então são produtores muito menores. Então, muitas vezes, esses bezerros são simplesmente abandonados nas fazendas ou são abatidos. Em alguns países, eles são confinados para a produção de carne de vitela, né, que são mortos com poucos dias de vida, mas são confinados de forma a não poderem se exercitar, não se mexer, não andar, não fortalecer os músculos. Para o desgraçado do humano comer a carne macia de vitela. É algo absolutamente brutal e que as pessoas, infelizmente, não aparece na foto do cardápio, né, do que isso significa. É completamente maquiado, né? E é algo, acho que, para a população refletir, é por isso que as investigações secretas da Morte existem, para dar luz a algo que a população não tenha o menor conhecimento, para pelo menos a população, as pessoas tomarem uma decisão mais consciente, entendendo o que acontece e a partir daí tomarem uma decisão em relação ao consumo. Caso o filhote seja fêmea, a fêmea é isolada também, ela recebe leite, mas muito menos. Então, eu conheço também muitos santuários de animais que resgatam, né, bezerros e vacas e bois em fazendas onde pedem socorro para falar, olha, a vaca está morrendo, se você quiser pode buscar aqui, senão eles largam lá para até morrer, vão morrer sozinhos, né? Então, bom, a gente viu há pouco tempo atrás as búfalas de Brotas, né? Exato, que é da indústria de leite. Para quem não sabe, há 1 mês, 2 meses atrás, um produtor do interior de São Paulo de leite de búfala
desistiu de ter as búfalas porque dava mais dinheiro ter soja. Ele abandonou a própria sorte, milhares de búfalas com filhotes que morreram literalmente de fome, torradas no campo, sem acesso à água, sem acesso à comida, cheias de filhotes que estavam na época do nascimento. E ONGs se uniram para fazer esse verme pagar pela justiça e conseguir a guarda dessas búfalas. Depois de muito tempo, algumas semanas e tal, eles cuidando das búfalas, eles conseguiram a guarda dessas búfalas. São centenas de búfalas e filhotes, e que diz um pouco o que acontece com a indústria de leite. De novo, não é todo produtor de leite que faz isso, só que isso não é tão incomum. Algumas semanas depois aconteceu com outro produtor, né? Eu não lembro se foi no sul do Brasil ou se foi no estado de São Paulo também. Em Cunha, de vacas, que ele desistiu da pecuária leiteira e abandonou as vacas que estavam morrendo de fome no campo, com os filhotes que não tinham que mamar. Enfim, existem parâmetros, óbvio, não é todo produtor que faz isso, só que tenha em mente que você só vai saber como é que foi produzido aquele queijo ou aquele leite se você buscar muita informação, e mesmo assim talvez você não consiga. Porque ao contrário de influenciadores e produtores de vegetais e tal, que vão no campo e tiram a beterraba do campo e mostram como é lindo, colhem a sua alface, ninguém mostra tirando o testículo de leitão, sem anestesia. Ninguém mostra separando um bezerro que acabou de nascer da mãe, que os dois ficam gritando, porque eu já vi, eu já entrei numa fazenda de leite. É absolutamente cruel. É por isso que eu venho diminuindo absurdamente meu consumo de alimentos derivados de animal, porque não dá para quase 8 bilhões de pessoas se tucharem de carne, leite e ovo da forma que a gente se entucha e essa criação ser de outra forma. Só dá para essa criação ser mais humana, nem dá para falar de humana, que humano é o ser mais escroto, mas enfim, menos horrorosa, se as pessoas consumirem muito menos. Porque não tem espaço no planeta para plantar comida para 88 bilhões de animais terrestres são abatidos por ano. E colocar esses animais em cima da terra, se a gente deixar eles todos vivendo solto e felizes. Assim, é impossível. Não tem planeta para todo mundo. Não tem espaço, né? A gente está chegando no final, Lucas. Eu queria que você falasse o que você acha, além do que a gente já conversou, né? O que você acha mais vital para os consumidores, para as pessoas que estão ouvindo, mesmo para as pessoas que ainda comem bastante carne, queijo, leite. O que você acha vital as pessoas saberem sobre a criação de animais para consumo humano? 2, 3 pontos, sei lá, que você fala, não, isso as pessoas precisam saber. Eu acho que para tomar qualquer decisão, a gente precisa de informação, né? Isso é para qualquer coisa da vida. Eu acho que hoje em dia tem muita informação. Quando eu parei de comer carne há mais de 20 anos, não existia informação. Eu não sabia se eu teria qualquer tipo de deficiência ou enfim, não sabia como é que seria. Hoje a gente tem informação que não acaba mais. Eu acho que é fundamental. Tem muitos documentários na Netflix, por exemplo, tem muitos documentários no próprio YouTube, tem várias organizações sem fins lucrativos, vários influenciadores e celebridades que falam sobre o assunto. Então, eu acho que vale a pena buscar entender o que acontece, o que passa, e se tiver estômago, ver imagens de como que isso funciona na prática. A Moissaners trabalha, um dos nossos pilares do nosso trabalho é mostrar para a população o que acontece, né, em granjas, em fazendas, em abatedouros. Qual o site de vocês no Brasil? É mercyforanimals.org.br. Tá, e o Instagram é Mercy for Animals? No Instagram é MFA_Brasil. MFA_Brasil. Tá. Sim, e lá acho que dá para achar todas as imagens das investigações, né, e a gente se preocupa muito do porquê, mas também com o como, né? O porquê, muitas vezes, acho que o principal para a gente é o sofrimento animal, né? Acho que muita gente, principalmente políticos, né, e quando a gente vai falar com empresas, a gente tem que falar muito sobre
os benefícios para a economia, que também existem, né? O sistema da agricultura animal atual não é sustentável nem do ponto de vista econômico, né? Nem do ponto de vista ambiental, né? Nem do ponto de vista ético, nem também do econômico. Que Se é não como tivessem todos os subsídios que tem no mundo inteiro, já estaria colapsado, né? Exato. A própria indústria de leite, acho que está num breaking point que praticamente insustentável. Então, nem do ponto de vista econômico já se sustenta mais. Eu acho que a gente vai demonstrar muito isso com esse relatório da ONU que vai sair no próximo ano ou dois. Mas também no como. Eu acho o como, pelos tantos relatos que eu já escutei de tantas pessoas, se abre um leque de oportunidades, né? As pessoas começam a descobrir novos sabores, começam a descobrir como é que é uma soja bem temperada, como é que a gente consegue obter tanta proteína quanto através das leguminosas, do feijão, do grão de bico, né? Da lentilha, do próprio tofu, do tempê. Tem tantas opções, né? Quando eu parei de comer carne, eu comecei a comer muito mais opções do que eu comia quando eu consumia carne. E isso é um relato que é padrão de todas as pessoas que optam por essa opção. Então, eu recomendaria isso. Buscar informações, sejam em quais fontes foram, principalmente documentários. Tem muitos documentários que focam em saúde, quais são os benefícios para a saúde, quais são os benefícios para o meio ambiente, quais são os benefícios para os próprios animais, né? Então, buscar informação sobre isso. A gente tem também um desafio 21 dias sem carne, caso você não tenha, não esteja com coragem para parar do dia para a noite. A gente oferece esse desafio, a gente oferece e-mail, a gente manda e-mails. O site do desafio é desafio21diassemcarne.com.br. Lá você bota o seu e-mail e começa a receber um e-mail por dia com ajuda, com sugestões, enfim, para te auxiliar durante esse processo. E ao final desse processo você julga se isso está te fazendo bem ou não, se isso te deixou leve, se te deixou bem disposto ou bem disposta. Enfim, a gente busca também auxiliar muito na parte do como, né, que é fundamental. Muita gente quer mudar, mas não sabe como. E acho que, principalmente nas mídias sociais, não faltam opções para obter ajuda. Muito obrigada, Lucas. A gente está chegando no final. Eu queria dizer só algumas coisas. Se algum de vocês está pensando, cara, comer carne sempre fez parte do ser humano. O ser humano come carne desde que ele está no mundo. Nunca nesta quantidade, nunca animais criados desta forma, nunca alimentados com grãos provenientes de monoculturas destruidoras de biomas e irrigadas com agrotóxico. Nunca num mundo com 8 bilhões de pessoas. Não existe mais o tempo dos neandertais, os nossos bisavós, no começo do século. A gente está em 2022. A gente já entrou num colapso climático. Boa parte do colapso climático está ligado a produção de alimentos derivados de animais. Devastação da Amazônia, do Cerrado, uso absurdo de água para irrigação dessas culturas. Com a devastação da Amazônia, do Cerrado e de todos os biomas, a gente tem aí uma diminuição do volume de chuvas ou um aumento de volume de chuvas, porque o clima fica completamente descontrolado. A gente tem seca no sul, a gente tem quebra de safra. A gente está falando aí de algo que começa, boa parte do problema é na forma que a gente consome e cria animais para alimentação humana. Se você está pensando, também só rico pode diminuir consumo de... É muito mais barato você comer sem carne, sem leite e conseguir todas as suas proteínas e continuar tendo prazer em comer do que comendo carne e leite, principalmente agora que está tudo muito mais caro. Comida de verdade, para mim, não dá para ser... Para mim, tá? Para você pode ser diferente. Não dá para ser uma comida que é proveniente de desespero, de doença, de maus tratos, animais que são, além de tudo isso, alimentados com grãos transgênicos cheios de agrotóxico. Assim, para mim, isso não é comida de verdade. Comida de verdade, para mim, é outra coisa. Comida de verdade, para mim, é uma comida que
eu saiba minimamente a origem. Se você não quer parar de uma hora para outra, beleza, consome menos bicho. Saiba, conheça o produtor, entenda quais são as práticas dele. Ninguém vai virar vegano, não é todo mundo vai virar vegano do dia para a noite. Então, vamos aprender as alternativas. A gente tem um mundo aí nascendo de carnes vegetais. Que horror, ultraprocessado. O boi que você come, ele comeu aquela soja transgênica com agrotóxico, ele viveu uma vida desgraçada, tomando antibiótico. Às vezes ele teve que andar quilômetros entuchado num caminhão, numa estrada até o abate, cheio de cortisol na corrente sanguínea, porque o abate do boi é um tiro de ar no meio da testa. Se você acha que isso é comida de verdade, beleza. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Muito obrigada, Lucas. E a gente fica aqui com mais um Vice Food, porque o que a gente come molda o mundo.